Monômios semelhantes. Monômios semelhantes é que quando eles têm a mesma parte literal. Lembram? Por exemplo, 2xy e 3xy. Por que eles são semelhantes? Porque eles têm a mesma parte literal em comum, ok? Gente, no último vídeo ali de correção, na última que eu estava corrigindo a parte anterior, eu tinha percebido que tinha um erro aqui no meu livro, relação ao atalho, mas eu não falei nada porque a gente não tinha usado ainda. Como a gente vai usar agora, então eu resolvi corrigir, porque ali quando ele fala lá no monômio, que era o caminho da casa do Zé até a praia, que ele fala da descrição, ele diz assim, ó, vocês podem ir por um atalho, saindo daqui vocês andam 5 vezes como daqui na padaria, então é 5x, mais 2 vezes como daqui no posto. Daqui no posto, ele não tinha falado nada de posto ainda, então não pode ser usado x. Então, tem que usar uma outra variável. Eu botei y. Então, 5x mais y. Então, 5 vezes o mesmo tanto que é da padaria. Então, até então a gente só estava usando x, mais um novo tanto que é como daqui até o posto, tá? Só para vocês arrumarem aí que estava errado aqui, ó, a expressão do atalho, ok? Então, voltando. Monômios semelhantes são monômios que têm a mesma parte literal, ok? Então, tá. Qual é a expressão matemática que representa a distância dos nossos amigos que percorreriam até optar pelo atalho? Como eu falei, né? 5x mais 2y. 5 vezes um tanto de ir na padaria, que ele já tinha usado x, mais 2 vezes um tanto para ir no posto. Tá aqui a expressão. Após analisar a expressão acima, responde: quantos monômios ela possui? 2. Possui 2 monômios, ok? Quais são as variáveis de cada monômio? Uma variável x e a outra é o y. Eles representam a mesma parte literal? Qual é a parte literal? É essa. Não, não é igual. Apresentam partes literais diferentes. É possível representar a soma dessas duas parcelas por um único monômio? Não, porque a parte literal são diferentes, tu não pode juntar. Porque se fosse 5x mais 2x, você podia juntar, mas são diferentes, então não tem como juntar. Se em vez disso fosse 5x mais 2y, fosse 5y mais 2y, tá, né? Se fosse isso, o que aconteceu com a parte literal do segundo monômio torna possível a adição? Sim, se fosse iguais, como eu falei do x, né? Se fosse tudo x ou tudo y, sim, dava para fazer adição, tá? Só dá para fazer adição quando tem os mesmos coeficientes literais, as mesmas partes literais. Como não é, não dá. Mas se fosse igual, sim, daria. Repare, apesar de terem a mesma parte literal, não podemos dizer que os monômios 5y e 2y são iguais, pois para isso é necessário que tenham o mesmo coeficiente numérico. Então, eles não têm o mesmo valor numérico, mas eles são semelhantes porque eles têm o mesmo coeficiente. Então, vamos lá. Monômios semelhantes são aqueles que têm a mesma parte literal, ou seja, é semelhante. Olha só, a parte literal aqui é xy ao quadrado e aqui também é xy ao quadrado. Então, esse é semelhante desse. Agora, esse 6ABC não é. Por que que não é? Porque o C está ao quadrado e esse não. Ok? Substitua os valores de A e B para que nos expoentes para que os monômios se tornem iguais. Então, aqui o A tem que ser igual a 2, para ele ficar igual, né? E o B... aqui embaixo. E o B, mas aqui não pode ser igual, porque aqui é Z e aqui é Y. Isso aqui tá errado, gente. Agora que eu vi, ó.
Isso aqui tá errado, aqui tem que ser um Y, ó. Arrumem aí, se for Z não é semelhante, tá? Você tem que trocar aqui por um Y. Letra B. X 1 meio, menos 1 meio, XA, Y2, Z4. Então, o A tem que ser o 1 para eles estar semelhantes, o Y já está semelhante e o Z tem que ser igual a, o B tem que ser igual a 4 para esses dois ser semelhantes. 1 e 4, ok? Gente, semelhantes é a parte literal iguais. É só isso que vocês têm que gravar. São dadas as sentenças abaixo. Coloque verdadeiro ou falso e justifique. Os monômios 5a ao quadrado b e 3ab ao quadrado são semelhantes? Não, é falso. Por quê? Porque eles não são iguais, ó. O b tá ao quadrado aqui não tá, o a tá ao quadrado aqui não tá, e aqui o b não tá, e aqui tá. Então, isso não é semelhança. Falso. Os monômios, tá aqui os monômios, tem a mesma parte literal? Não, porque aqui tá x no cubo e aqui não tá. Não tem a mesma parte literal. Falso, tá? O monômio 4AD tem como coeficiente numérico 4, menos 4? Sim, verdade. O D, os monômios, tá aqui os monômios, tem o mesmo grau? Vamos ver. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, é do quarto grau. E esse aqui, 1, 2, 3, 4, também é do quarto grau. Então, tá certo, verdadeiro. F, o coeficiente numérico do monômio é igual a 8? Perdão, é igual a menos 8? Não, é igual a menos 1/8. O 8 está embaixo, é menos 1/8. Então, é falso. O coeficiente numérico é menos 1/8. Falso. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Ok? Quais devem ser os valores de A e de B, de modo que os monômios sejam semelhantes? Então, o A, aqui, ó, 2 vezes A e aqui é 12. 2 vezes A igual a 12, então o A é igual a 12 dividido por 2, então o A tem que ser igual a 6. Aqui tem que ser 6. E esse aqui, ó, 81 é igual a 9B. 81 dividido por 9, o B tem que ser 9 para eles serem semelhantes, porque 9 vezes 9 é 81, tá? O A 6 e o B 9, ok? Desafio. Os monômios MN e menos MN, além de serem semelhantes, escondem mais uma propriedade matemática. Após observá-la, diz qual é a propriedade? Eles são simétricos ou opostos. São opostos. Ok? Quem botou oposto aí tá ok. Então é isso. Próximo vídeo nós vamos entrar em adição e subtração de monômios, ok? Joia, pessoal? Beijo, até!